Então vamos lá. A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o câncer de mama. Mas antes da gente falar sobre o câncer de mama, vamos falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né? Dá até certo com o mês que nós estamos. Essa ideia de Outubro Rosa, de ter um movimento, né, referente a essas demandas das mulheres, surgiu lá nos Estados Unidos na década de 90. Qual que era o objetivo, né, desse movimento? Era justamente compartilhar essas informações sobre o câncer de mama, né, e mais para frente também foi inserindo as demandas das demandas do câncer do colo do útero, e também, né, promover uma conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. Porque, como a gente já sabe, quando se é detectado nos estágios iniciais da doença, a probabilidade de cura é bem mais alta do que quando se detecta nos estados mais avançados. Mas o que se percebe na prática é que se demora muito para essa mulher buscar esse atendimento e ter esse diagnóstico. Então, esse movimento vem, né, justamente para atender essas demandas das mulheres e conseguir que a doença seja detectada o mais rápido possível. A mama, de um modo geral, né, os seios da mulher está muito ligado com a nossa feminilidade, né? É uma coisa cultural na nossa sociedade. E as mamas, elas acabam atuando, né, como uns marcadores físicos de transição de uma fase de vida, né, para outra, que a mulher sai da adolescência, entra na idade madura, né, e conforme vai envelhecendo também, as mamas vai acompanhando todo o desenvolvimento da fase da mulher. A sua função, né, é a lactação, mas, como eu já disse, está muito ligado, né, à beleza e à feminilidade, né, da mulher. Se a gente vai falar de câncer de mama, né, de alterações na mama, a gente precisa ter bem definido quais são essas estruturas que compõem a mama. Então, a gente tem aqui no número 1 a caixa torácica, né, que é onde a gente tem as costelas e os espaços intercostais, intervertebrais. A gente tem os músculos peitorais, né, que é a musculatura que fica entre a mama e a caixa torácica, que inclusive alguns dos locais, né, que é inserido a prótese. A gente tem o lobo mamário. O lobo mamário, né, ou glândulas mamárias, né, são as estruturas que são relacionadas com a produção de leite, né? Aí a gente tem aqui o 4 é o mamilo, é o local da saída, né, do leite. O 5 é a areola. Os 6 são os ductos lactíferos. Os ductos lactíferos são as estruturas que vão transportar esse leite materno dos lobos até o mamilo, né? Como se fossem pequenos caninhos, né? São ductos. Nós temos o tecido adiposo, que dá volume à mama, e por fim a gente tem a pele. Vocês já ouviram falar assim que as mamas crescem substancialmente até a menarca? E depois disso, as mamas não vão crescer substancialmente mais? Vocês já ouviram falar nisso? Sim, foi quando eu perdi minhas esperanças. Meninas, quando a gente fala assim que a mama cresce substancialmente até a menarca, nós estamos nos referindo a essas estruturas produtoras de leite, né? Então, nós estamos nos referindo aos lobos e aos ductos, né? Essas estruturas mamárias, elas não vão multiplicar, mas o que pode e vai aumentar, né? Se vocês engordarem, se vocês ganharem peso,
é o tecido adiposo, né? Grande parte do nosso seio é formado por esse tecido adiposo. Então, se a mulher engordar, ela não vai ganhar, né, novos lóbulos e novos ductos, porque isso aí já foi formado. Ela vai ganhar tecido adiposo. Mesma coisa se emagrecer demais, né? Se tiver aí um emagrecimento radical, esse tecido adiposo também vai ser reduzido. Vocês já perceberam aquelas mulheres que treinam bastante na academia, né? O tecido adiposo do seio delas são bem menores do que daquelas que não treinam, né? Porque tem aí o gasto desse tecido. Vamos verificar a linha do tempo do câncer de mama, então. Queridos, nem sempre nós tivemos todo o aparato tecnológico, toda a eficiência de diagnóstico que nós temos na atualidade. Até o século II, o câncer de mama, o tratamento, né, ele tinha uma característica muito empírica e era totalmente desencorajador, porque não tinha expectativa de cura, né? Quando se descobria, estava no estágio muito avançado, então a intervenção cirúrgica, né, acabava aqui piorando, porque não tinha muita expectativa de melhora. Nessa época a gente não tinha nem anestesia, né? Então as coisas aconteciam a seco mesmo. E a mulher sofria muito quando recebia esse diagnóstico. O tempo foi passando e do século II até meados do século XVIII, né? O câncer foi considerado uma doença sistêmica, né? O que seria essa doença sistêmica? Não se entendia que o câncer de mama acontecia na mama. Se entendia que acontecia no corpo inteiro, né? Estava ali com mais características na mama, mas eles entendiam que já estava espalhado no corpo inteiro, porque não tinha, né, como detectar precocemente. Então, por isso que ele ganhou essa característica de doença sistêmica, né? E o objetivo era só promover ali um alívio temporário dos sintomas para a pessoa ter os seus últimos meses, os seus últimos momentos de vida com a família mesmo. Aí do século XVIII até o final do século XIX, a gente começou a ter mais esperança, né? Que foi quando a gente teve um melhor otimismo, porque aí se reconheceu que nós tínhamos uma doença local que acontecia no seio, né? E que se detectado precocemente, a nossa probabilidade de cura era muito mais alta. Já no século XX, né, conforme foi se estudando sobre isso, viu que era um problema muito mais complexo do que até então sabíamos, né? Mas mesmo assim, nós conseguimos avançar quanto ao tratamento, e a expectativa de vida também aumentou bastante, né, com as novas formas de tratamento que eram desenvolvidas e propostas. Nós temos aqui alguns dados epidemiológicos. O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres, né, no mundo todo e principalmente também no Brasil. Novos casos surgiram em 2016, né, e eles totalizam 57.960. Em 2013, o número de mortos foi em 14.388 casos. Às vezes a gente tem a noção de que câncer de mama só acontece em mulheres, né? É claro que principalmente em mulheres. Mas em 2013, né, faleceram homens decorrentes do câncer de mama. Eles totalizaram 181, né? Apesar de ser um número pequeno quando comparado às mulheres, mas nós também temos que levar isso em consideração. Não Gu, se... Oi. nos homens, tá, tem alguma coisa associada com a ginecomastia ou não tanto, mas homens no geral mesmo? Homens no geral mesmo, né? Mas
essas estruturas do seio, em homens que têm ginecomastia, ele tem mais tecido, né? Mas não tem um estudo que tenha, de fato, avaliado a associação, né? Que prove os fatores associados e que a ginecomastia seja um, né? Mas quanto mais o homem tem esse tecido na mama, mais chances ele tem, né? É claro que ele não vai ter um câncer de mama lá no ducto, que ele não vai ter um câncer de mama, né, lá na glândula, né? Porque ele não tem essas estruturas. Mas se ele tem mais tecido ali, né, mais probabilidade ele tem. Entendi, obrigada. Nada. A gente não sabe, turma, né, se essa incidência de câncer que vem aumentando é decorrente das mudanças sociodemográficas ou se é por causa da acessibilidade, né, aos serviços de saúde. Porque assim, né, quanto mais o homem vai mudando o seu estilo de vida, muitos padrões vão sendo mudados, principalmente alimentares, né? E isso acaba prejudicando as funções fisiológicas do corpo e sendo como um fator de risco para o surgimento do câncer. Então, a gente não sabe se é decorrente dessas mudanças sociodemográficas ou se é por causa da acessibilidade aos serviços de saúde, porque hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação e aos serviços de saúde do que tinham antigamente, né? Então, os casos realmente vão aumentar diante dessa circunstância. Embora a gente tenha observado, né, que o prognóstico está sendo bem favorável, mas a gente ainda não tem uma garantia de cura. Não é 100% que a mulher recebe, né, esse prognóstico. Olha, a senhora tem 100% de cura, a não ser que seja bem no estágio inicial, né? E mesmo assim, essa estimativa de sobrevida geral que a gente tem nos países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, enfim, nos países mais desenvolvidos, é de 85% de cura. Já que no Brasil e nos outros países que estão em desenvolvimento, né, a gente tem essa sobrevida de 60% das mulheres, porque se descobre esse câncer de mama um pouco mais tardio, um estágio um pouco mais avançado, né? Olha só, aqui a gente consegue ver algumas projeções, né? São dados do DataSul de 2019. Né? Aqui na projeção, 1 em cada 8 mulheres receberá o diagnóstico de câncer de mama durante a vida. Quando a gente vê essa questão de 1 em cada 8 mulheres, a gente se desespera, né? Porque olha só, aqui na sala somos em mais de 20. E aí a gente pensa, se 1 em cada 8 vai receber esse diagnóstico no decorrer da vida, né, é uma estimativa, eu considero um pouco alta. No Brasil, aqui em 2019, né, surgiram 59.700 casos. Então, é um número bem expressivo. Isso significa o quê? Que a cada 100 mil pessoas, 56 receberam esse diagnóstico. Quais são as idades, né, que mais aparecem esses sintomas do câncer de mama? Em 2000, era 53 anos. Já em 2010, já foi para 56, né? Empurrou um pouquinho aí a idade mais para frente. É que tem os dados da Bahia, né? Quantas mulheres morreram de câncer de mama na Bahia? Em 2017 já foram 993, né? Uma taxa de 12,8%, uma taxa não, né? 12 mulheres a cada 100 mil, né? É um número bem expressivo, sim. Mas apesar disso, tem baixa, né? Esses dados demonstraram baixa letalidade, né? O que quer dizer isso? Que grande parte dessas mulheres que receberam esse diagnóstico, né, elas tiveram uma boa sobrevida, porque apenas 12 mulheres de 100 mil
é que faleceram por conta da doença, né? E olha só, 28% dos casos a gente consegue evitar com hábitos saudáveis, né? Também com ações de rastreamento ajuda muito, né? A gente ter uma baixa letalidade e o diagnóstico precoce. Meninas, 28% é muita coisa, né? Mas as taxas no Brasil vão continuar elevadas, estão continuando elevadas, por conta desse diagnóstico mais em estágio avançado mesmo, né? Estágio mais tardio. Olha só, de 2000 a 2001, né? 50% dos tumores que foram diagnosticados já estavam em estágio 2, 3 e 4. 4 é o terminal, né? No 3, dá para fazer alguma coisa? Vai depender da característica do tumor, mas mesmo assim já é um estágio muito avançado. Então, como que a gente tem aqui, né, a nossa formação de, do nosso tumor? Vocês lembram da divisão celular, da multiplicação celular, da mitose, da meiose, lá da citologia, que vocês viram no comecinho da faculdade? Na hora que a célula está se multiplicando, né, por alguma alteração que acontece dentro do DNA da célula, ela se multiplica de forma defeituosa, né? E essa multiplicação defeituosa dessa célula defeituosa faz com que ela dê origem a novas células defeituosas, né? E aí a gente tem a ocorrência de um tumor. Essas células defeituosas, né, que elas se reproduzem de maneira desordenada, elas vão invadir os tecidos, invadir os órgãos, e dependendo do órgão que ela tá, ela consegue, né, cair na corrente sanguínea de forma mais facilitada. Isso faz com que ela tenha acesso a outros órgãos e tecidos e não fique só mais localizada naquele local de origem, né? E daí a gente tem uma metástase. A gente tem algumas características, né, do tumor maligno para o tumor benigno, porque pode ser que nessa reprodução seja gerada uma célula defeituosa, sim, mas que ela não represente malignidade, né? O tumor benigno, ele tem bordas bem definidas, né? Ele pode ter uma consistência mais mole, mas também não é via de regra. Mas já o tumor maligno, ele tem uma consistência mais dura e ele não tem bordas bem delimitadas, ele é bem mal definido, igual na imagem que vocês estão vendo. É um crescimento bem desordenado mesmo. O tamanho pode variar de acordo com o tempo de evolução, mas também com o tipo de tumor que a gente está falando, né? Geralmente ele vai estar aderido à pele. A gente não consegue ter tanta mobilidade dele assim, né? E aí ele pode estar aderido tanto à pele, né, quanto ali a caixa torácica e ou as estruturas mamárias também. Aqui a gente tem algumas alterações, né, que a gente pode observar na mama da mulher, né, alteração do tamanho ou da forma da mama. Essa característica a gente tem que ficar muito atenta. Por quê? Porque naturalmente, fisiologicamente, a mulher tem uma mama um pouquinho maior do que a outra. Tem algumas mulheres também, né, que às vezes amamentaram só de um lado, e aí essa mama vai ficar, né, com tamanho diferente da outra. Então a gente tem que se atentar quanto a isso também. A gente vai reparar, né, uma hiperemia, uma vermelhidão e até mesmo uma coceira ali ao redor do mamilo. Tem algumas mulheres que ao a gente fazer a expressão desse seio, né, ao tentar ali fazer uma leve pressãozinha, vai sair uma secreção, né, dessa auréola mamária, né?
e dessa mama. Como que seria esse líquido, essa secreção? Pode ser translúcido, pode ser meio amarelado, pode ser também rosado por causa de células sanguíneas que podem ser liberadas aí nesse processo de tumoração, inchaço na axila ou ao redor da clavícula. Por que que isso é muito importante? Porque muitas vezes esse câncer de mama pode surgir lá nos linfonodos debaixo da axila, né? Então, quando a gente for fazer o exame dessa mulher, o exame físico, a gente também vai observar, vai palpar essa região da axila e também aí próximo à clavícula, né? Porque não necessariamente precisa estar localizado na mama, pode estar localizado aí, né, nessas estruturas próximas. O nódulo, turma, quando a gente consegue já detectar esse nódulo, nem sempre ele já está no estágio inicial mais, né? E também essa questão do nódulo pode ser um fibroadenoma. Nem sempre se trata, né, de um câncer de mama, né? Mas aqui no câncer de mama, é um nódulo que ele vai estar sempre presente, que ele tem um tamanho, né, sempre constante, ou ele vai aumentar, ele nunca vai diminuir. Quando são outros nódulos relacionados, né, aos hormônios, ou um fibroadenoma, ele pode ter alterações de tamanho, ele pode diminuir, né? Já o da mama não, ele tende a aumentar. A gente vai ver, né, pequenos afundamentos ali na mama. Sabe celulite na perna, que fica aqueles buraquinhos? Se assemelha muito com isso, é como se tivesse com celulite no seio, né? Tem uma pequena retração ali da pele que envolve a mama. Essa pele também pode ficar mais endurecida, ela pode ficar enrugada, ela ganha um aspecto de casca de laranja. Mais para frente tem umas fotos que eu vou mostrar para vocês. Também tem uma inversão súbita do mamilo, né? Tem mulheres que naturalmente têm o mamilo invertido, né? E isso é uma característica dela. Mas algumas não e passam a ter por conta do câncer de mama. Algumas mulheres sentem dor constante na mama ou na axila, mas em estágios iniciais, né, ela não sente dor. A percepção que ela tem é de que está tudo bem mesmo. Olha só, pessoal, o aspecto de casca de laranja. Sabe o que é que parece também? Aqueles poros, né? Poros que vão dar lugar a um pelo, mas não é nada disso, né? Esse aspecto de casca de laranja mesmo. Nessa imagem da direita, não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui se trata, né, desses afundamentos, desses abaulamentos. É como se fosse mesmo uma celulite, o aspecto que dá, né? Um pequeno abaulamento aí. Aqui a gente consegue avaliar a hiperemia, né? E nem sempre ela pode acontecer no seio inteiro, como nessas duas imagens à esquerda. Ela pode acometer somente um segmento do seio, aqui como em volta, né, da areola, por exemplo. Aqui a gente tem alguns tipos de tumores. Esses tumores, turma, que vão definir a localização e também a agressividade que vai ser do câncer. O câncer, o carcinoma in situ, né? Esse carcinoma in situ, pessoal, ele é aquele que ele ainda não invadiu a membrana basal, né? Ou seja, ele não invadiu as outras estruturas do seio, né? Ele também não tem capacidade para ficar enviando êmbolos para o sistema vascular, porque o que que acontece? Grande parte dos carcinomas, dos tumores, eles ficam enviando êmbolos para o sistema vascular, né? E isso é muito perigoso para, inclusive, o processo de metástase também. Onde é que acontece a localização desse carcinoma ductal? Como o próprio nome já diz, eles surgem no ducto.
né? Vocês estão vendo aqui os lóbulos, né? Os lóbulos são as glândulas produtoras de leite materno. Os ductos são as estruturas que vão fazer a transferência desse leite materno. Então, esse carcinoma, ele vai acontecer lá no ducto, né? Nessa estrutura. Aqui vocês estão vendo a imagem do ducto normal e do ducto com as células, né, cancerígenas. O ducto normal, né, tem um lúmen bem amplo. Já esse ducto com a tumoração, né, ele vai ter o lúmen mais estreito por causa dessa proliferação anormal de células, né? E quase sempre, turma, ele é descoberto na fase subclínica e ele consegue ser facilmente detectado tanto na mamografia quanto na ultrassonografia. E na maior parte das vezes ele tem uma boa perspectiva de cura, né? Quase 100% dos casos a gente consegue curar se for descoberto em estágio inicial. Na maior parte das vezes, quando surge esse tumorzinho, né? Faz ali a retirada dele, ou da mastectomia, né? Dependendo aí da extensão do câncer, avalia-se a necessidade de realizar a rádio e a quimioterapia, e a mulher aí tem, né, boa probabilidade de cura. Os sarcomas. Esses sarcomas, meninos, eles já vão se originar no tecido conjuntivo. O que seria esse tecido conjuntivo? Né? Seria esse tecido que está ali em conexão, né, nos septos do tecido glandular. Então, aqui eu fiz uma marcação para vocês. Ali vocês estão vendo as glândulas, né? Entre elas tem os septos, que é como se fosse uma separaçãozinha dessas glândulas. E esses septos, pessoal, podem dar origem aí, né, aos sarcomas. E esses sarcomas, eles são mais graves do que o ductal in situ que a gente viu, né, anteriormente. Por que que esses sarcomas são mais agressivos? Porque eles podem crescer numa velocidade muito maior, né, e isso pode causar, mas ele não causa ulcerações, a gente vai ver alguns bem ulcerados, né, apesar dele crescer, é como se ele fosse um tumor, né, de um tamanho um pouco maior. Pode ser cirúrgico, pode também ter indicativo de químio e de rádio, né? Tudo é avaliado em que estágio que isso é descoberto. Olha só, um sarcominha. Aqui já está bem avançado, né? Apesar de não dar lesões, aqui já está no estágio final. A gente mal consegue ali. Vocês estão vendo que aqui é a areola e o bico do seio. Né? Vocês estão vendo que quase a gente não consegue diferir de tamanha alteração. Nesse caso, não tem intervenção cirúrgica mais, né? Não. Não tem, porque não compensa, né? A mulher sofre muito com uma mastectomia. E a mastectomia não vai garantir para ela dias de vida, né? Prof, nesse caso, quando já está assim, esse tumor, ele já está em metástase? Nossa, mas ele estava em metástase muito antes. Nossa. Então esse é bem agressivo. Eu vou mostrar os estágios para vocês, né? No diagnóstico tem os estágios. Eu posso assumir que essa área hiperemiada ali, o tumor está alcançando toda essa parte? Ou não? O tumor está enraizado em toda a mama aqui. Em toda a mama. Né? E essa parte, ó, eu apontando com o dedo, como se vocês estivessem vendo. Próximo aqui à região axilar, né? Toda essa parte peremiada. Se a gente fizesse uma tomo dessa mulher, provavelmente estaria em metástase no pulmão, que é o órgão mais próximo. Não duvidaria de estar no intestino, no coração, nos rins, né? Até mesmo no encéfalo. Então, provavelmente ela ascenderia, né,
numa tomografia. A gente ia ver metástase no corpo inteiro. Professora, Oi. então a única chance são métodos paliativos para essa mulher, né? A única chance são métodos paliativos. Vocês vão ver, a gente vai ver aqui na parte, né, do tratamento, que vai variar bastante, né, do estágio que está a doença. E dependendo do estágio que ele é descoberto, o médico vai sentar com a paciente, com a família e perguntar quais são os interesses deles. Se quer que submete a mulher à quimio, à rádio, para ela ter dias mais de vida, mas esses dias a mais de vida serão comprometidos porque a quimio e a rádio são agressivas, né? Então, não vai dar para ter uma mulher, né, que consiga muitas vezes realizar viagens, realizar passeios por conta das reações, né? Ou se ela quer ter menos dias de vida e aproveitar aqueles poucos momentos com que ela quer fazer. Então, infelizmente, dependendo do estágio que for descoberto, né, não tem muito o que fazer. O carcinoma de Pagé, pessoal, ele é uma lesão bem característica, né? Não tem como a gente errar aqui quando a gente vê, né? Vai dar uma dermatite eczematóide unilateral, num seio só. E ela vai ser bem ali na papila mamária, pessoal, em volta da auréola, né? E aí, na maior parte das vezes, faz biópsia independente do tipo de tumor que for, porque precisa ter certeza, né? De que tipo de tumor, de que tipo de carcinoma a gente está falando. Então, em todas as vezes, vai ter biópsia, vai ter uma punção ali para ser realizada uma biópsia. Olha só, é bem característico, né? O pessoal até fala de antigamente cobreiro, sabe? Parece cobreiro, parece leishmaniose, né? Mas é um carcinoma de Pagé e é considerado, né, uma tumoração. A gente tem o carcinoma inflamatório, né? Aqui a gente tem o comprometimento de toda a mama, né? Antes a gente estava vendo de pequenas estruturas. Aqui a gente vê o comprometimento de toda a mama. Parcialmente não, naquela imagem que vocês viram, né, da ferida, a gente também pode ter ali, né, um carcinoma, além de um sarcoma, né, a gente pode ter também um carcinoma inflamatório, né, porque a gente consegue ver os sinais flogísticos bem evidentes aqui em toda a mama, né, tem calor, rubor, edema, né, provavelmente vai aí supurar alguma lesão e vai perder a função também. Na imagem não dá para ver, mas aqui também, nesse tipo de tumor, a pele fica bem similar ao da casca de uma laranja. Sabe a casca da laranja que é bem porosa, né? Tem laranja que tem a casca mais lisa, mas tem aquela que é bem porosa, que a gente passa a mão e a gente até sente os poros, fica bem nessa consistência, essa pele do tecido mamário da mulher. É um tumor agressivo, né? Aqui se trata principalmente com químio. A gente tem alguns fatores de risco, né? Aqui eu vou falar no geral, mas aí a gente vai ver ele um pouquinho melhor mais para frente, né? Ter mais de 50 anos. Por que que vocês acham, meninas, que ter mais de 50 anos é um fator de risco para o surgimento do câncer de mama? Acho que devido à queda hormonal, né? Porque tanto é que as doenças cardiovasculares nas mulheres são mais tardias também devido à proteção hormonal que a gente tem. Isso mesmo, queridos, né? Essas alterações hormonais que acontecem no climatério, né? Na menopausa, acabam comprometendo, né? Às vezes essas estruturas da mama e sendo um fator de risco para aquela multiplicação anormal que pode acontecer, que a gente viu ali na fisiopatologia. Por que que vocês acham que ter engravidado após os 30 anos também seja um fator de risco?
Essa é um pouquinho mais difícil. Vamos ver se alguém sabe. Não, ninguém? Querido. Era que a gente está pensando. Vocês estão pensando ou vocês estão pesquisando? Não vale pesquisar. Então eu vou falar. Turma, vocês já ouviram falar que conforme a gente vai envelhecendo, volta lá na aula de citologia que vocês tiveram lá no comecinho. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a nossa capacidade de reparar dano celular. Vocês lembram que quando havia multiplicação de uma célula normal, né, havia apoptose dessa célula, reparava esse dano celular, né, justamente uma maneira de ter defesa de uma proliferação de uma tumoração. Aqui, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade de fazer reparo de dano celular. E conforme a mulher engravida, né, ela vai envelhecendo, ela vai tendo a primeira gestação, isso aqui é a primeira, tá, pessoal? Não engravidou com 20 e aí depois engravida com 30, não. É aqui a primeira gestação após os 30 anos. Acontece um aumento muito grande, uma expansão muito grande daquelas células mamárias que a gente viu. E aí, se acontece uma expansão muito grande, o corpo, às vezes, não está preparado para fazer esse reparo celular, né? E por conta dessa multiplicação, pode acontecer que desencadeie, né, futuramente, alguma alteração celular naquele tipo. Então, é por isso que ter a primeira gestação, alguns estudos defendem após os 40, outro após aos 30, né? Mas tanto o Ministério quanto a literatura defende após os 30. Por isso que acaba sendo um fator de risco. Não ter filhos e não ter amamentado, né, estão aí em conjunto, porque a lactação estimula, é um fator de proteção, né, para essas não alterações celulares. A menopausa somente após os 55 anos também, porque aí essa mulher passa a ter um maior período de vida que ela menstrua, ela vai menstruar mais vezes. E menstruar mais vezes, esses desníveis hormonais que acontecem, né, eles são fatores de risco para o surgimento do câncer de mama. Consumir bebidas alcoólicas com frequência, né, o sedentarismo, né, a obesidade, esse consumo por alimentos desenfreado, né, principalmente pós-menopausa, ter tomado pílulas anticoncepcionais por muito tempo, porque aqui a gente está falando de uma carga hormonal, né? E casos na família são fatores de risco muito sérios e dobram as ocorrências do câncer de mama. Aqui a gente vai ver, pessoal, alguns fatores inevitáveis que a gente não pode muito, né, o que tratar, o que prevenir, a gente consegue ver os fatores modificáveis. Os inevitáveis, né, que a gente não tem muito o que fazer, é quando tem história na família, menarca precoce e menopausa tardia. Por quê? Porque as mulheres vão menstruar mais durante a vida, né, vão ter mais desníveis hormonais, ciclos menores que 21 dias também, por essa mesma coisa, né? Ela vai passar por um desnível hormonal muito grande em um período curto de vida. A primeira gestação após os 30, que é o que a gente já viu, né? A exposição diária à radiação, que seria isso? Seria aquelas mulheres que trabalham, né, como radiologista, né, mexendo com radiologia, mamografia, e esses exames que são condutores de radiação, e a idade também, né? Acima dos 50, a gente considera já um fator de risco. Depende da literatura em questão também. Então, quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer. Turma, vocês sabiam que essa questão da exposição à radiação, eles aposentam, né? Esses profissionais, eles aposentam mais cedo do que os outros profissionais, justamente por conta dessa exposição à radiação. Vocês sabiam disso? Sim. E eles recebem também um auxílio a mais, né, que é periculosidade.
Sim, porque é o exercício de uma profissão, né, que envolve mais riscos do que as outras habitualmente, né? Os fatores modificáveis, que é aquilo que a gente pode fazer, né, para melhorar e reduzir os fatores de risco. A gente controlar o peso corporal e a obesidade, né, porque a obesidade, percebam que é um fator de risco, né, para quase todas as doenças. O excesso de tecido adiposo, né, estimula essa produção anormal, essa multiplicação anormal de células no corpo. O sedentarismo também. O tabagismo, né, ele já vai atuar como um fator que realmente estimula aí na produção anormal de células. A dieta também está muito relacionado com a obesidade, né? O consumo de álcool e a reposição hormonal por mais de 10 anos, né? Essa mulher está recebendo muito hormônio, e esses hormônios estimulam essas alterações anormais que acontecem a nível celular. Aqui a gente vai ver alguns métodos de prevenção, né? A gente não consegue, de fato, prevenir a ocorrência de câncer. O que a gente pode fazer é tentar controlar esses fatores de risco e estimular os fatores de proteção, né? É o que a gente pode fazer. Mas não tem nenhuma receita de bolo que diz assim, olha, se fizer isso, é 100% de chance que eu não vou adquirir câncer, né? A não ser que faça um mapeamento genético, que nem a Angelina fez, né? E encontre que tem um fator de risco, né? Lá no DNA dela ter câncer e tal célula, e ela vai lá e tira toda aquela estrutura envolvida aquilo, né? Que é bem agressivo. Mas, de modo contrário, a gente não tem nenhuma receita de bolo para seguir que evite a ocorrência do câncer de mama. Aqui a gente tem o enfrentamento do problema, que a gente pode dividir em 3 partes, mas tem também a quaternária que a gente vai ver também. Mas as principais são essas 3 partes aqui que a gente vai ver. O enfrentamento primário, né, é o que eu posso fazer para evitar a ocorrência. Então, se a gente viu ali, né, quais são os fatores de risco, e tem alguns fatores de risco que eu posso atuar contra, que é, né, eu ter uma alimentação saudável, ter o controle do meu peso, né, praticar atividades físicas, não realizar o uso, né, de nicotina, nem de bebida alcoólica em excesso, né? Não é que não pode mais tomar a cerveja do final de semana, claro que pode. O problema é esse consumo de bebida alcoólica em excesso, né? É isso que faz mal. E se a gente conseguir, né, ter controle desses fatores, a gente consegue reduzir em até 28% a incidência, né? Foi o que a gente viu lá no quadro epidemiológico. É muita coisa. Quando eu digo que é muita coisa, né, se é 28%, turma, imaginem assim, 100 mulheres com câncer de mama. 28 delas, talvez a gente poderia ter evitado com hábitos de vida saudáveis, né? Então, é muita coisa. Já na secundária, né, essa mulher já tem o diagnóstico de câncer de mama, né? Então, já não conseguimos evitar, ela já está com diagnóstico de câncer de mama. Mas aí o que a gente pode fazer, né? Lutar para que ela tenha um diagnóstico precoce, né? A gente faz o rastreamento dessas mulheres. Quando vocês estiverem no estágio, vocês vão ver, né? Que a gente faz o rastreamento dessas mulheres. E o meio mais comum é a mamografia com mulheres acima de 50 anos, né? E a ultrassom em mulheres jovens, né? Por exemplo, vocês estão fazendo, né, o autoexame das mamas, vocês conhecem o corpo de vocês e começaram a notar que surgiu um nódulo, né, e vocês são jovens ainda. Então, não adianta vocês fazerem mamografia, por causa do tecido mamário, né? O tecido mamário de mulheres mais jovens é diferente do tecido mamário de mulheres, né, que já são mais maduras.
Aí, a ultrassonografia é mais indicado para mulheres mais jovens e para mulheres mais maduras a mamografia, né? Por conta da densidade do tecido mamário. A densidade do tecido mamário das mulheres mais jovens é maior, então por isso indica-se a ultrassonografia. Eu digo isso porque eu tenho um fibroadenoma, né? E eu era bem novinha quando eu reparei que eu tinha esse fibroadenoma. Ainda não tinha conhecimento, né? Dessas questões da área da saúde. E o médico pediu para mim uma mamografia. Né, com o pedido desse exame, eu fui fazer a mamografia para saber o que era, né, esse nódulo que eu havia encontrado, que inclusive já estava, né, ele era doloroso e estava aumentando de tamanho, então eu fiquei bem preocupada. Aí eu fiz a mamografia, eu levei para outro médico olhar. Aí ele falou assim, por que você fez uma mamografia? Eu falei, porque o médico pediu. Ele falou, não, mulheres jovens, né, fazem ultrassom, porque aqui eu não consigo avaliar, né, o seu nódulo. Então aí, com a ultrassom, eu consegui ter uma avaliação por conta do tecido mamário, né. Então foi uma pequena confusãozinha que aconteceu na época. E também para prever recidiva. O que é prever recidiva, né? Se eu consigo diagnosticar precocemente essa mulher, eu consigo ter um tratamento mais eficaz. E aí, pessoal, eu posso evitar ou prever recidiva, né? Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que tratam o câncer e falam assim, olha, né, estão curadas. E futuramente surgem em outros lugares, ou até mesmo no mesmo lugar, né? Então, isso pode acontecer, sim. Prof, Oi. se não me engano, é de 5 em 5 anos que tem que refazer todo o exame. Sim, é de 5 em 5, né? E nos primeiros anos tem que fazer o acompanhamento anual, mesmo que já tenha sido liberado, né? O autoexame das mamas é extremamente importante, né, para a mulher se conhecer e para vocês fazerem o exame clínico dessa mulher. O exame clínico que vocês fazem nas pacientes é basicamente o exame das mamas, né? É claro que vocês têm, né, uma competência muito maior do que uma pessoa leiga, porque vocês conseguem identificar mais facilmente esses sintomas aí que a gente levanta o sinal de alerta para a ocorrência do CA de mama. Mas o autoexame das mamas, né, não é um exame diagnóstico e nem para detectar precocemente o câncer de mama. Ele vai servir para a mulher conhecer o seu corpo e para vocês fazerem o exame clínico dessa mulher, né? O toque não é suficiente para a gente detectar esse tumor, porque muitas vezes ele pode estar pequeno, né? O nódulo de 1 centímetro já é um nódulo grandinho e que muitas vezes a gente não consegue palpar ele por causa do tecido mamário, né? Então, o autoexame das mamas serve para a mulher se conhecer e para a gente avaliar, mas não como exame diagnóstico e nem de detecção precoce. Então, aqui, né, a gente tem a prevenção terciária. O que a gente faz aqui na prevenção terciária, né? Essa mulher já está com CA mais avançado, né? Quando ela recebe esse diagnóstico que ela está com câncer de mama, muitas recebem isso, né? Muitas não, todas, eu acredito, né? Que recebem isso com um grande impacto na sua vida, porque elas pensam, né? Pronto, vou morrer. Porque geralmente é uma doença muito agressiva, mesmo que esteja no estágio inicial, que vai fazer rádio, que vai fazer químio. Então, o que a gente tem para fazer aqui é minimizar o impacto depois que a doença já se estabeleceu, né? A gente pode empregar medidas de conforto para essa mulher, auxiliar na reabilitação dela, né? No retorno às atividades na comunidade, estimular ela a retornar, né, ao que ela fazia antes, também orientar quanto aos cuidados, né, quanto aos efeitos da químio, da rádio, manter também o acompanhamento clínico, controle dessa doença, né, e avaliando como é que ela está respondendo a esse tratamento, né? Essa mulher tem muitos direitos e a gente orienta isso,
né? Como que ela faz para ter acesso a esses serviços? A gente mora no interior, então a gente não tem grande oferta de suporte para essa mulher que recebe esse diagnóstico aqui. A gente não tem um centro oncológico aqui, né, para ela poder fazer esse tratamento. Então, na maior parte das vezes, ela tem que se deslocar a outros municípios, a Cuiabá, Barretos, né? Então, a gente orienta essa mulher quanto aos serviços de saúde que ela tem disponíveis e que ela pode ir atrás, mas que demora muito. Muitas vezes ela não consegue sequer tratamento pelo SUS, ela tem que entrar com uma medida na justiça, uma medida liminar, para que ela consiga ter um tratamento adequado. Na quaternária, a gente vai estabelecer medidas, pessoal, para evitar ações com benefícios incertos, né? E proteger a paciente de ações potencialmente danosas. O que é isso, né? A gente não fica solicitando mamografia para a população menor que 50 anos, como foi no meu caso, né? E nem maior que 70, com uma periodicidade menor de 2 anos. Por que isso? Porque a gente vai estar expondo essa mulher à radiação desnecessariamente, né? Porque não é um exame que seja realizado com frequência nessa população, né? A gente realiza um rastreamento de forma individualizada, a gente oferece informações claras, né, quanto aos benefícios e os riscos dessas ações que a gente está estabelecendo. Então, quando a gente não puder realizar mamografia, a gente realiza a ultrassonografia, que também vai conseguir avaliar como é que está a extensão desse tumor. Porque se eu submeter ela à mamografia e não der para ver adequadamente aquele tumor, eu vou expor ela novamente à radiação para poder fazer a ultra. Então, a gente evita, né, a gente ficar expondo essa mulher a ações que são danosas e também ficar oferecendo benefícios incertos para essa mulher. O diagnóstico, né? No Brasil, como é que a gente faz aqui esse rastreamento do câncer de mama? De praxe, a gente usa a mamografia a cada 2 anos, né, para mulheres de 50 a 69 anos. Então, se ela tiver entre 60 e 69, eu acho que foi 59, 50 a 69, a gente vai solicitar, né, a mamografia para essa mulher. Em outros casos, né, que não tiver dentro dessa faixa etária, é solicitado a ultra. E aí, turma, né, dependendo do que vir nesse resultado, aí é solicitado a biópsia e a punção. O enfermeiro não tem esse poder de solicitar, né, a biópsia e a punção, né. Em alguns locais não pode nem solicitar a ultra e a mamografia, né, mas a punção, a biópsia em si, aquele tecido que foi encontrado no exame de imagem, é solicitado como uma maneira confirmatória também para saber de que tipo, né, ter certeza de que tipo de tumor a gente está falando. Aqui, pessoal, a gente tem uma pequena crítica, né, ao autoexame das mamas que vocês viram anteriormente, que ele foi muito estimulado, mas que ele provou, né, não ser benéfico para a detecção precoce do tumor, né? Em algumas mulheres, quando elas conseguem identificar esse tumor, elas ficam muito inseguras, né? Ficam com medo de serem o câncer de mama, né? Mas é sim um importante exame da gente ensinar para as mulheres, ensinar para as pacientes, para que elas tenham conhecimento do corpo delas e saibam o que está acontecendo, né? Para que assim elas consigam buscar os serviços de saúde sempre que encontrarem algo anormal, algo que não é típico do corpo delas,
independente da época do ano que esteja, e não só no mês de outubro, que é o mês que a gente fomenta mais isso. A gente já falou. Então, agora, né, nós vamos observar como é realizado esse autoexame das mamas, né, e que também a gente realiza nas mulheres que a gente vai atender. Se fosse numa aula presencial, já ia estar todo mundo em pé, prontinha para fazer o exame das mamas, mas como estamos tratando de uma modalidade remota, né, vocês podem fazer em um outro momento, porque eu não vou conseguir acompanhar como é que está sendo o autoexame de vocês aí. Mas a primeira coisa que a gente faz e a gente ensina a mulher a fazer, né, é a inspeção em frente ao espelho. Por quê? Para a gente observar quais são as características dessa mama, né? A gente observa o alinhamento desses seios rente ao corpo, a posição dos braços aí é muito importante, né? A primeira observação a gente faz com a mulher ou os braços estendidos no decorrer do corpo, né? Os braços esticados, ou com a mão na cintura, né? Aí o que a gente vai observar? A gente vai observar o contorno dos seios, né? Como é que tá o tamanho dessa auréola, se a gente tem mamilo invertido, se não tem, como que tá a textura da pele da mama dessa mulher, se tem uma maior ou menor, né? Se tem algum abaulamento. Aqui a gente pergunta para ela também, né, para essa mulher, se ela tem observado alterações na produção de secreção, né, do seio, e os aspectos da simetria como um todo mesmo. Depois a gente pede para essa mulher colocar a mão atrás da cabeça, né? Levar a mão atrás da cabeça. Por quê? Para a gente observar se as duas mamas sobem, né? Juntas, ou se uma ficou estática lá parada, né? E a outra subiu sozinha. Para a gente observar como é que tá os movimentos dessa mama, se ela acompanha os movimentos do corpo da mulher. A palpação das mamas é extremamente importante, né? E tem formas adequadas de a gente fazer essa palpação. Primeiro, essa mulher tem que estar confortável, né? E a gente indica que faça primeiramente deitada. Por que primeiro tem que palpar deitada, turma? Tem alguém aí? Eu creio que seja melhor, né, professora, para fazer a palpação por debaixo aqui das mamas, que em pé é impossível de fazer, né? Que às vezes tem uma dificuldade para sentir algum nódulo. Isso, é importante. Ela pode fazer deitada e depois fazer sentada ou em pé, não tem problema. Mas deitada é importante porque vocês já repararam que quando a mulher deita, o seio, né, ele esparrama, fica mais fininho, né? Então a gente consegue ter uma expansão ali de todo o tecido. Então, se tiver algum nódulo ali, a gente consegue evidenciar melhor e palpar melhor ele do que se ela estiver sentada, né, ou em pé. Então, a mulher deita confortavelmente e ela vai colocar uma mão sobre a cabeça, né, igual está acontecendo aí na imagem. E a outra mão, né, vai ficar no lado oposto. Então, com uma mão atrás da cabeça, com a mão oposta, ela vai fazer o autoexame das mamas igual na imagem, né? E ela vai realizar alguns movimentos que vai facilitar, né, essa detecção. Olha aqui os movimentos, né, que são realizados. O aspiral, né, que é um movimento rotatório ao redor, né, da mama e da papila.
Ela vai realizar esse movimento de quadrante, que é um movimento como se fossem fatias de bolo, sabe? E vai em direção à papila e volta. E tem esse vertical, que é como se estivesse palpando toda a mama, né? Que palpa para cima, vai para baixo, palpa para cima, vai para baixo. Aqui é muito importante, turma, né? Também a gente palpar, fazer pressões, né, com a polpa digital dos dedos, sabem? Como se a gente estivesse dedilhando. E aí, isso é importante começar desde a região axilar, vai para a clavícula e aí desce na mama. Porque a gente viu que os tumores, eles não surgem somente na mama, eles podem surgir ali perto da região axilar e próxima à clavícula também, né? Então, a gente também tem que palpar esses locais. Se a gente conseguiu encontrar uma alteração, um tumor, né, um nódulo, tumor a gente vai descobrir que é só mais para frente, né? A gente encontra um nódulo, uma presença de massa. A gente tem que caracterizar como que é, né? A proximidade de centímetros, se ele é indolor, se não é indolor, né? Se é móvel, se não é móvel, qual que é o quadrante, a localização desse tumor. Então, a gente precisa fazer uma descrição bem feita dessa massa que a gente encontrou. A expressão. O que seria essa expressão? É quando aperta delicadamente, né, ali a papila do seio, a fim de observar se vai sair, né, alguma secreção, algum conteúdo de dentro dessa mama. Não é para ficar tentando drenar e tentando espremer, igual fica com espinha, não, né? É só para observar, fazer uma leve pressão. Se saiu, né, caracteriza como é que é essa secreção, né? Qual que é o aspecto e a quantidade. Pergunta para a mulher há quanto tempo está saindo essa secreção, né? Ou se ela não tinha observado isso anteriormente. Faz isso nas duas mamas, né? Assim como a palpação. Agora, turma, a gente vai ver, né, o tratamento. O tratamento, a gente, né, avalia, o médico vai avaliar como é que estão as condições desse tumor e também as condições da paciente, né? Vai avaliar qual que é o estágio da doença, quais são essas condições da paciente quanto à idade, né? Se ela está na menopausa, comorbidade, quais são as preferências e as condições dessa mulher, né? Se tem evidência de metástase, né? Porque se tiver metástase, é mais difícil o tratamento, né? Não é que se tiver metástase ela não tem chances de cura, ela pode ter, né? Tem mulheres que têm metástase e conseguem ser curadas. Mas aí é um tratamento muito mais radical, que ela respondeu bem aqui no IA Rádio, né? O que é mais difícil de acontecer. Aí a gente tem dois tipos de tratamento. O tratamento local, né? Que a gente tem a cirurgia e a radioterapia. E a gente tem o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia, né? A hormonioterapia e a terapia biológica, né? Que são medicamentos, pessoal, que serão utilizados a nível sistêmico, que aqui a gente conseguiria tratar até mesmo a metástase, né? É uma série de medicações que não vai fazer efeito somente ali no tumor, né? Vai ter um efeito em todas as outras células do corpo. Professora, justamente por isso que a pessoa, quando está fazendo tratamento de quimioterapia, o cabelo começa a cair, porque esse tratamento ele afeta as células do couro cabeludo, né? Isso. E aí pode cair, né, não só da cabeça, pode cair das axilas, né, das partes íntimas. Que nem vocês já ouviram falar, né, que o antibiótico ele é bem agressivo e que ele ataca várias outras células do nosso corpo, que ele sai matando tudo, né? A quimio é mais agressiva ainda. Então, de fato,
ela sai atingindo tudo que ela encontra pela frente, né? Então, por isso que o médico avalia bastante, né, a necessidade de submeter a paciente a esse tipo de tratamento, né? Se ela vai aguentar e se tem de fato algum benefício para a paciente, porque às vezes já não tem mais o que fazer, então às vezes já não é mais indicado, né? Ou fez o tratamento com químio, viu como é que a paciente vai responder. Se ela respondeu bem, né, maravilha, pode ser que se continue, pode ser que se encerre ali, mas tem algumas pessoas que não respondem com a químio, né? Então tenta, não deu certo, cessa. Então aqui a gente tem os estágios, né? O estágio 1, pessoal, a gente tem o in situ, que é bem ali um tumorzinho que não invadiu os outros tecidos, né? Então ele é facilmente tratável. No estágio 1, a gente tem um tumor localizado e ele é menor do que 2,6 centímetros de diâmetro. Ele já não é tão pequenininho, né? Mas ele ainda não é um tumor grande, né? No estágio 2, as coisas começam a ficar mais complexas. Então, a gente tem um tumor de 2,5 a 5 centímetros de diâmetro, né? Esse tumor já está disseminando para as axilas, ali para os linfonodos axiares, né? No estágio 3, pessoal, já está bem avançado, né? Já tem mais que 5 centímetros, né? Então ele já está bem grandinho, já está, né, maior do que um tamanho de um limão. Então já foi ali para os linfonodos e também para os tecidos mais próximos, já teve uma extensão em toda a mama. E o estágio 4, que é o último estágio, pessoal, aí a gente já tem, né, o envio dessas células cancerígenas para outras estruturas do corpo, né? A gente já tem aí a metástase. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado, tá dando um pouco de interferência. Não tem não, prof. Parou. O tratamento, então vai depender do estágio que foi encontrado, né? Aqui até o estágio 2, 1 e 2, né? O 0 também se enquadra aqui. Vai depender de como é que vai ser essa avaliação da paciente, né? E aqui o tratamento pode ser definido apenas como retirar o tumor, né? Por exemplo, se for muito pequenininho, se tiver no estágio 0, apenas a retirada do tumor, né? Ou a retirada da mama inteira, já para evitar recidiva. Ou pode acontecer também, né? Uma combinação de tratamentos. Pode acontecer que, além de retirar o tumor, a paciente precisa ser submetida à quimio e à radioterapia, ou só a quimioterapia e radioterapia sem ter a necessidade de retirar o tumor. Então, vai depender muito de como que vai ser realizada essa avaliação desse tumor, como é que ele vai se comportar e também com as características da paciente. Vocês já atenderam pacientes que estavam passando por quimioterapia? Não, prof. Não. A rede venosa deles, imaginem só, né? A repercussão que a quimio faz no corpo. A rede venosa desses pacientes são extremamente frágeis, né? Então a punção é difícil e é muito dolorosa para o paciente. Pode perder essa punção mais fácil. É um paciente bem fragilizado, né? Mais do que os outros. Então a gente tem uma atenção redobrada para esses pacientes. A químio também dá muita reação, né? O paciente tem muitos episódios de êmese quando está fazendo o tratamento, e isso debilita bastante também, né, a rede venosa desse paciente. O estágio 3. No estágio 3, né, é bem provável que o paciente seja submetido ao tratamento sistêmico, né, a quimioterapia,
que é a modalidade mais indicada na maior parte das vezes. E aqui, pessoal, se tiver uma resposta adequada, pode ser realizado, né, a retirada do tumor ou não, mas vai avaliar bastante como é que ele está respondendo essa quimioterapia. Se estiver respondendo bem à quimioterapia, ótimo, mas alguns pacientes não respondem à quimioterapia, né? E inclusive, aí precisa-se para ter um tratamento local para retirada desse tumor. No estágio 4, que é o último estágio da doença, né, a gente precisa buscar aí um equilíbrio entre a resposta tumoral e o prolongamento da vida do paciente. Por quê? Porque tem que se decidir, né? Se quer ser submetido a um tratamento que vai prolongar um pouco a vida do paciente, mas vai trazer debilidades, vai trazer efeitos colaterais, ou se deixa para lá, né? E tem um cuidado mais paliativo mesmo, né? Controle da dor, né? Nas analgesias, e se deixa essa pessoa, né, aproveitar aqueles últimos momentos que ela tem com os familiares, com a vida dela. E aí aqui, né, os cuidados são basicamente paliativos. Dependendo do local, né, desse tumor e das áreas com que ele atingiu, o paciente não consegue, né, nem aproveitar esses dias, né? Se for no pulmão, precisa de suporte ventilatório, não tem jeito, né? Então, vai depender muito também do local que essa metástase chegou ou do local que esse tumor já estava instalado. Em todo tempo, né, a gente precisa estimular para o paciente que o câncer não é sentença de morte, né? E que há uma vida sim após o câncer e que ele precisa, né, ter uma boa adesão do tratamento, que ele precisa acreditar que ele pode ser curado, né? É claro que a gente não pode dar falsas esperanças para o paciente, ver um paciente em estado terminal e dizer, né, que ele vai viver, que vai ficar tudo bem, porque a gente não pode, né, iludir o paciente dessa forma. Mas a gente dá, sim, conforto, né, em todo o período desse estágio do câncer e também do tratamento, né? E que mesmo após esses episódios, em caso a mulher sobreviva, ela pode ainda assim engravidar, pode ter seus filhos e pode amamentar, né? Ela não pode amamentar enquanto ela estiver fazendo o tratamento, né? Enquanto ela estiver fazendo o tratamento, de forma alguma ela pode amamentar. Mas depois que ela já tiver sido submetida ao tratamento e ela já tiver sido curada, ela pode amamentar, pode engravidar e pode, né, prosseguir com a vida dela. Então, aqui agora a gente vai ver, né, o papel da enfermagem nisso tudo. Então, a gente vai fazer o exame. Primeiro, a gente faz a anamnese antes de tudo, né? Vamos buscar saber os antecedentes dessa mulher, né? Se ela tem o costume de fazer o autoexame das mamas, como é que ela faz esse autoexame das mamas, né? Para a gente poder realizar nosso exame clínico. No exame clínico das mamas, a gente vai fazer o autoexame e a gente também vai ensinar essa mulher a fazer o autoexame das mamas. A gente lança os achados que a gente encontrou no Sismama, que é o sistema que a gente tem, né, para realizar o lançamento dessas informações. Vocês já tiveram contato com o Sismama? Não, prof. Não. Na prática vocês vão ter, não tem muito segredo, né? É um campo que vocês vão preenchendo os achados, depois tem a observação se vocês quiserem preencher novas coisas, né? Mas não tem muito segredo, é bem simples. A gente já aproveita também o momento que a gente está ali com aquela mulher para fazer uma educação em saúde, né? Sobre não só as mamas, mas sobre aquilo que a gente achar pertinente, se ela se
queixar de algum corrimento, a gente já aproveita e já orienta também. E a gente também promove conforto, caso ela tenha o diagnóstico, né, dessas tumorações. Então, aqui a gente tem mais explicadinho como é que vai ser essas condutas na anamnese, né? A gente questiona sobre esses achados que a gente encontra na mama, que são essas mamas mais dolorosas, né? Que tem nódulos. E esses nódulos, pessoal, antes da menstruação, que surgem com mais intensidade antes da menstruação, podem ser fibroadenomas, né? Então, a gente também tem que observar quanto a isso. Se ela tem caso de câncer na família, pai, a mãe, os irmãos, né, principalmente de câncer de mama, a gente levanta a bandeira de alerta, né? Porque é um fator de risco para com que ela tenha uso de medicamentos, principalmente de anticoncepcionais, né? E a gente também anota a data da última menstruação, para a gente ter um parâmetro ali daqueles sintomas com o próprio ciclo menstrual da mulher. E quando a mulher, né, está menstruando ou está para menstruar, os seios ficam mais inchados e mais dolorosos. Então, a gente coloca para fazer essa relação. As condutas de enfermagem perante ao exame clínico. A gente vai fazer, né, basicamente o autoexame das mamas. A gente vai inspecionar como é que está o tamanho, né, a simetria, a cor, né, a textura dessa pele também, né, o tamanho, se estão as duas iguais ou se um é maior que o outro, né, como é que está o tecido dos mamilos e das auréolas, né. A gente, nesse caso, pede para a paciente se sentar na borda da cama para a gente poder ensinar ela a fazer o autoexame da mama, né? Mas para a gente palpar a paciente, a gente pede primeiro com que ela deite para a gente palpar e depois a gente pede para ela sentar para a gente palpar novamente, né? Então, a gente faz essas duas abordagens. A gente busca massas, né? Se tem retração, depressão, equimose, né? A gente pede para essa paciente colocar as mãos atrás da cabeça para ver, né, se esses seios acompanham o movimento do corpo da mulher, né? E a gente vai auxiliando ela também a realizar nessa palpação. Essa palpação a gente palpa e a gente ensina a mulher a palpar em seguida e a reconhecer o seu próprio tecido mamário, para que depois, na hora que ela vai palpar em casa, ela não pense que está diferente do que aquilo que a gente encontrou na consulta sem realmente estar, né? Então, a gente pede para ela sentir, olha, esse é o seu tecido mamário. Se a gente encontrar alguma alteração ali naquele local, a gente mostra para a mulher, olha, né, você está vendo? Aqui a gente tem um pequeno nódulo, a gente vai investigar o que é, né, mas a gente, claro, que não fica dando diagnóstico por palpação, né, a gente, olha, vamos investigar o que é, vamos fazer um exame, né, e aí a gente consegue ter um resultado melhor daquilo que a gente encontrou. A gente vai com... Oi? É fácil de identificar? O nódulo? Isso. Muito, gente, muito. Tem, até procurei esses dias e não encontrei. Tem umas maquetezinhas assim, que elas imitam a mama, divide os quadrantes, e aí tem os tipos de tecido mamário, e aí tinha os pequenos nódulos no meio. Mais uma coisa que a gente pode se assemelhar, imagina assim, uma bexiga cheia de gelatina, né, com material gelatinoso, ou cheia de álcool em gel dentro, com pequenas bolinhas de gude dentro, né? Aí na hora que a gente vai palpando, a gente vai sentir as bolinhas de gude dentro, né?
Eu acho que dá para fazer uma gambiarra, Uma pegar colega minha, ela tinha um nódulo, só que o dela era benigno, né? Mas dava para você sentir claramente, era da minha, tipo, para falar de uma maneira bem chula, parecia uma azeitona. Ele se movimentava, era mais ou menos o tamanho de uma azeitona mesmo, e até mesmo a textura, dava para sentir claramente na palpação. Queridos, o meu eu consigo até mesmo visualizar, né? Outra pessoa de fora não consegue, porque eu sei bem a minha anatomia. Então, quando eu deito e eu toco nele, eu consigo visualizar o contorno deles. O meu tem aproximadamente 3 centímetros. Então, ele se assemelha mesmo a uma azeitoninha. Claro que os tamanhos vai depender, né? Uns vão parecer mais o carocinho da azeitona, outros vão parecer mais a azeitona inteira, né? Mas quando palpável, ele é bem visível, né? Bem palpável, né? Visível nem tanto, ele é bem palpável mesmo. Quando a gente tiver a nossa aula de laboratório, eu vou ver se eu consigo fazer uma gambiarra. Dá para pegar uma bexiga e simular, né? Para vocês apertarem e ver a textura. Professor, ele é bem mais palpável quando ele é mais externo, né? Quando ele é interno, já é uma dificuldade maior. Isso, eu tenho um externo, mais assim, mais na superfície da mama, e um mais interno. Esse interno, eu só soube por causa dos exames, porque eu não consigo palpar ele, né? Mesmo estando deitada, eu não consigo, né? Então, se ele for mais interno, a gente não consegue. E aí que tá, né? O autoexame das mamas não é um padrão para a gente, né, avaliar estágio inicial, e nem, né, se de fato a presença ou a ausência, né, de um nódulo, porque se tiver mais interno, a gente não vai conseguir palpar, né? Outra coisa importante, né, a gente vai comprimir o mamilo para ver se sai a secreção, e a gente ensina para a mulher, né, que ela não tem que ficar espremendo a mama em casa, não, né? Porque se ela ficar espremendo a mama, pode ser que de fato comece a sair mesmo, pelo estímulo, né? E não porque de fato estaria saindo. Porque aí, né, vocês vão ver que tem paciente de todo jeito, então a gente tem que explicar bem explicadinho, né, de dizer, olha, né, faz uma leve pressão, se sair secreção, tudo bem, senão não fica apertando, né? Justamente também para evitar fissuras, evitar machucar o mamilo. Prof, como que Oi. funciona essa burocracia? Por exemplo, eu vou fazer um exame na paciente, eu encontro um nódulo palpável. Eu descrevo o que eu encontrei e passo, por exemplo, mando um encaminhamento para um médico? Exatamente isso, porque a gente não tem autonomia para solicitar esses exames de imagem. O que eu costumo fazer? Eu costumo descrever bem no encaminhamento, né? Tanto que aquele campinho do encaminhamento eu faço bem breve, só com as indicações mesmo. Sabe aquela receita que a gente faz o receituário? Eu faço a cartinha lá, né? Aí eu coloco o histórico da paciente e coloco o que eu encontrei na avaliação clínica, né? Só para o médico poder olhar como é que tá nesse nódulo, ele vai olhar novamente e aí ele vai solicitar o exame de imagem, né? A mamografia ou a ultrassonografia para essa paciente. É burocrático? Sim. Se ele não encontrar, não considerar que ela seja uma população de risco, o que é uma população de risco? Mulheres de 50 a 69 anos que a gente tem encontrado alguma alteração, né, no exame clínico. Aí a gente considera ela uma população de risco que vai passar na frente dos outros que estiverem esperando os exames, né? Se tiver também história clínica na família de câncer de mama, aí passa na frente também, mesmo não tendo 50 a 69 anos, né? Porque aí a gente levanta a bandeira de alerta, olha, ela tem histórico, então ela pode ter essa doença mais cedo do que as outras mulheres. E aí ela acaba passando na frente. Se não, ela tem que ficar aguardando, né? Pode ser um mês, pode ser até 2 meses aguardando o exame. Se ela não tiver condições, né, de dar parte desse dinheiro com o pedido, porque quando a gente tem o pedido pelo SUS, a gente consegue ter um desconto desses exames de imagem, né? Não é muito grande, mas a gente consegue.
Mas se ela não tiver condições, aí infelizmente ela fica esperando. Prof, no caso da pessoa que tem um histórico, essa pessoa ela precisa ficar fazendo anualmente ou quanto tempo? Eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu tem pouco tempo, na verdade. Assim, Quantos anos 5 ela anos, mais ou tem? menos. Ela tem 19. Ela ainda é jovem, né? Então, mas ela sempre faz, sabe? Porque fica com isso na Eu cabeça, também sabe? faria, eu também faria. Então, aí o recomendado é que ela faça pelo menos a cada 2 anos, né? E aí o autoexame das mamas ela precisa fazer bem certinho mensalmente. É claro que não vai, né, ter uma detecção precoce, mas pelo menos a cada 2 anos. Aí o dela é de rastreamento, né? Ela ainda não tem, a gente está rastreando para ver se vai achar. Talvez ela não tenha, mas talvez pode ter, né? Então faz o rastreamento a cada 2 anos a fim de detectar. Mas o médico também vai avaliar de acordo com os demais comportamentos dela, né? Se faz uso de anticoncepcional, como é que é o estilo de vida, né? E tudo isso vai atuar como um fator de risco para que ela faça com maior frequência esse exame das mamas. E caso o médico não solicite a cada 2 anos, né? Eu, se fosse ela, faria por conta mesmo. Professora, Obrigada. então eu posso dizer que para cada paciente tem um período em específico para fazer o acompanhamento? Olha, assim, né? Essas mulheres de 50 a 69 anos, a gente faz o rastreamento anual a cada 2 anos, né? E aí é meio que de praxe. Agora, se é uma mulher saudável, jovem, né, que não tem nenhum fator de risco, né, agravante, aí ela pode, tem umas que demoram até 5 anos para fazer, né, e aí tá tudo bem também. Agora, se ela já tiver sido diagnosticada, já tiver curado, né, ela tem que fazer um acompanhamento a cada 6 meses, algumas anualmente, outras a cada 2 anos. Então, avalia-se muito, né, o histórico dessa paciente, se ela já foi diagnosticada, né, como é que está o tratamento dessa paciente, se ela já foi curada ou não, né? Então, são essas coisas, essas 4 coisas que a gente avalia para dar a periodicidade da realização dos exames. É claro que se ela está em tratamento, ela precisa tratar e fazer o exame, tratar e fazer o exame, né? Para ver se ela está respondendo ao tratamento. Alguém tem mais algum questionamento antes de voltar? Então, vou continuar. Queridos, aqui a gente tem os movimentos palpatórios que a gente faz, né? Aqueles que a gente viu ali. Aqui tem uma flechinha para o quadrante superior externo, que é para a gente atentar contra esse quadrante, porque é um local que ocorre muita formação dos nódulos, né? Então, a gente palpa bem essa região e, porventura, também é a região que mais se acumula tecido mamário, mesmo a mulher estando deitada. Né? Então, é mais difícil de ser palpada e também é uma região que a gente encontra a maior ocorrência dos tumores. E aí a gente palpa toda a extensão, né? Que é aquilo que a gente comentou, começa desde a axila, porque pode ter, né, tumores lá nos nossos linfonodos, né? E a gente vai palpando e perguntando para a mulher se ela está sentindo alguma dor, a palpação, né? Os exames complementares são os que a gente, na maior parte das vezes, não consegue solicitar, né, mas a gente encaminha para que ela faça e a gente sabe interpretar, né? Eu não trouxe aqui a imagem dos laudos, né? Mas os laudos vão descrever, né, como é que quais são as características, né, quanto ao tamanho, a dimensão, né? São bem simples de serem
interpretados. Quanto a isso, vocês não vão ter dificuldade, não. Então, aqui, mamografia. Qual que é a idade, então, pessoal, que é realizada a mamografia? 50 a 69. Isso. E quando a mulher não tiver 50 a 69 anos? Ultrassom. Isso aí. Ultrassom. E quando é que a gente não, né? O médico vai solicitar a punção ou a biópsia? Em caso de suspeita. E não só em caso de suspeita, né? Se ele recebeu o exame de imagem e ele viu que tem algo ali que realmente é sugestivo, porque no exame de imagem vai vir, né? As características, né, de malignidade. Então, aí ele vai solicitar a punção e a biópsia para ver que tipo de carcinoma, né, se de fato é mesmo um carcinoma, é a prova real, né, de que estamos tratando de um câncer de mama. A implementação, né, que é o que a gente pode de fato fazer, que ninguém vai barrar a gente, né, o que a gente faz? A gente orienta, né, essa doença, como que ela acontece, como que a mulher pode fazer o autocuidado, a gente sugere mudanças no estilo de vida, né? A gente demonstra como é que é realizado o autoexame das mamas, e aí a gente tem que orientar, se atentar muito para que ela não realize, né, no período pré-menstrual, sempre após. Porque no período pré pode ser que ela encontre alterações e que essas alterações não signifiquem absolutamente nada, né, que seja apenas alterações do período menstrual mesmo, e que isso faz com que ela fique preocupada à toa, né? Então, o autoexame das mamas sempre após a menstruação. E aí, queridos, usar um sutiã, né, que tenha uma sustentação boa, né, que tenha as alças largas, né, e as tiras nas costas bem largas também, que dê uma sustentação boa para essa mama, né, para que esses ligamentos e toda essa estrutura, né, não fique submetidas à gravidade, não cause um desconforto para essa mulher que já está com suspeita de câncer de mama, né. Nesse caso, fazer uso de anticoncepcionais somente se o médico indicar, somente se houver necessidade, né? Porque a gente viu que essa exposição hormonal é um fator de risco para essa multiplicação celular anormal, né? Então, ter uma dieta saudável, né? Hipolipídica, ou seja, parar de comer alimentos ultraprocessados ou gordurosos, né? Preferir se alimentar de frutas, verduras, né, grãos, ter um estilo de vida saudável. Se ela estiver reclamando de muita dor, queixando-se de dor, né? A gente viu até mesmo sinais flogísticos na mama ali, ensinar ela a fazer compressas de calor nessa mama, para reduzir a dor, né, por causa da vasodilatação, né, para estimular essa vasodilatação. Ingerir diurético se o médico prescrever, né, porque isso pode ajudar a combater a retenção de líquidos que pode ocorrer ali na mama por conta da tumoração, né. Ingerir alguns medicamentos de venda livre. O AS, pessoal, eu não gosto muito do AS, não, né? Por causa da questão plaquetária, eu não gosto muito de recomendar para os pacientes a usarem, não, né? Eu prefiro recomendar que se utilizem paracetamol, né, dipirona, caso tenha ali alguma inflamação que a gente possa também auxiliar, né? Tem o ibuprofeno aí também, mas é bem provável que o médico já tenha feito uma prescrição, né, bem generosa das medicações. Ingerir tiamina e vitamina C, né? Perdão, E, porque essas vitaminas, elas vão auxiliar, né, nesse processo de enfrentamento da doença também, né? E aí a gente vai conversar com o médico, né, sobre essa possibilidade de aspiração, né, tanto para realizar a biópsia, quanto da remoção cirúrgica desses nódulos, né, que aí são indicações médicas mesmo, que a enfermagem apenas vai conversar com o médico sobre, né, mas que a gente não tem o poder de
e definir se realmente vai ser feito ou não. Ao exame de sangue, a plaquetopenia é um sintoma do câncer de mama? Não, não é um indicativo, né, de fato para o câncer de mama. O que a gente tem aqui de indicativo de fato para o câncer de mama é a ultrassom, é a mamografia que a gente vai evidenciar. Com o tratamento, né, com a químio, com a rádio. Então, se a gente pegar um hemograma de um paciente desse, a gente vai ver leucopenia, plaquetopenia, né? Mas aí é por conta do tratamento em si. Aí por isso a preocupação com a S? Sim, na verdade, eu tenho uma preocupação com a S, alunos, de um modo geral, não é por causa do câncer de mama, não. Porque as pessoas mais simples, né, elas vêm de um contexto de que tudo tratava com AS, né? Tá com febre? AS. Tá com dengue? AS. E aí a gente já pensa assim, poxa, né, a dengue por si só já pode causar plaquetopenia, aí as pessoas têm a cultura do AS, vai e medica a pessoa com AS, que vai causar mais plaquetopenia ainda. Então, eu tenho muitas reservas quanto à cultura do AS em si, né? Eu prefiro utilizar outros medicamentos quando preciso de um anti-inflamatório, ibuprofeno, quando preciso de um analgésico, né? Até o dipirona, que causa granulocitose, né? Prefiro até o dipirona do que o AS em si, né? São reservas minhas mesmo quanto ao AS. Queridos, eu não achei justo a gente falar desse tumor na mama e não falar um pouquinho, pessoal, dessas alterações fibrocísticas da mama, porque a maior parte das mulheres tem alterações fibrocísticas na mama e não significa absolutamente nada, né? É apenas uma alteração fibrocística, um fibroadenoma que surge na mama, né? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês, né, para que vocês tenham uma noção disso. Olha só, né, com o peso da mama, né, mas também pode ocorrer em mamas pequenas, a gente pode ter alterações ali nesse tecido mamário, né? Pode ser por irritação dos nervos, pode ser por algum edema, né? Pode ser por alguma compressão. Vocês já ouviram falar que fazer atividade física com intensidade vigorosa, né, que estimula muito o movimento da mama, pode causar microlesões nessas estruturas da mama, e isso pode desencadear, né, uma alteração fibrocística? Vocês já ouviram falar nisso? Não. E aí a gente sempre recomenda, né? Faça atividade física, né? Com sutiã. Mulheres que têm um pouco mais de seio, não é nem para usar sutiã, é para usar top com compressão, né? Que segura esse seio, para evitar com que ele fique batendo, balançando, né? Pode ser que isso cause pequenas alterações fibrocísticas na mama e que venha formar um cisto. Né? Não acontece de um cisto virar câncer de mama, isso é mito, né? Cisto é cisto, CA é CA, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma mulher pode ter um cisto e pode ter um câncer de mama? Pode, mas não foi por causa do cisto, né? Foi por causa dos outros fatores que a gente já viu. Então, quando a gente vê, né, essas alterações fibrocísticas, elas não significam risco para o câncer de mama. Até mesmo o uso de anticoncepcional, né, o uso desses hormônios, podem dar essas alterações na mama, né, que inicialmente a gente investiga e acompanha sim, né, para a gente ver se esse cisto não está pressionando nervos, porque eles podem ser dolorosos, né. Então, se esse cisto começar a pressionar nervos, pode ser até que tenha que retirar esses cistos, mas até então não, né? Eles vão ficar lá quietinhos no lugar dele, vão responder o estímulo hormonal. Se a gente continuar tomando hormônio, pode ser que eles aumentem. Se a gente parar de tomar hormônio, pode ser que eles reduzam, né? Então é muito comum as mulheres terem esses cistos.
que na maior parte são constituídos de fibroadenomas, né? Quando a gente encontra essas alterações desses nódulos nas mulheres, a gente encaminha para o médico, ele vai solicitar os exames de imagem, né? E talvez solicitem até mesmo as biópsias. E olha só, né? Correspondem de 25% a 50% das biópsias das mamas realizadas nas mulheres. Ou seja, né, até a metade das mulheres que são solicitadas as biópsias se trata de uma doença benigna da mama, se trata de um fibroadenoma, né? É muito comum em mulheres de 15 a 35 anos, né, que são ali a idade, digamos que fértil da mulher, que tem um uso mais intensivo de anticoncepcionais também, que estimula a formação desses fibroadenômicas, né? Então, representam sim uma normalidade e ele tende a ter uma evolução, né, e não uma neoplasia, né? Olha só, os hormônios, né, tanto estrogênio, a progesterona, né, até mesmo a amamentação, né, da gestação em si, tem influência no tamanho desses fibroadenomas, eles podem reduzir, né, ou também podem aumentar se a gente continuar tendo o uso desses hormônios. Qual que é a composição desse tecido, né? É de tecido fibroso, tecido glandular mesmo, né? A gente não tem ali, né, células malignas, não. Olha só, né? A colega falou que da amiga dela parecia uma azeitona. Ele pode parecer uma azeitona, pode parecer um limãozinho, né? Ele é mais firme, né? Mas isso aqui, queridos, podem variar, né? A gente tem aqui um padrãozinho, mas pode não seguir o padrão, né? Pode ser firme e liso, mas também pode ser móveis, né? Pode ser dolorosa a palpação, pode não ser dolorosa a palpação. Pode ter em uma mama, mas também pode ter nas duas, né? Geralmente são unilaterais, mas pode ter sim também nas duas mamas. Olha só, né? A gente tem fibroadenomas gigantes, né? O que seriam esses fibroadenomas gigantes? Aqueles que têm mais de 5 centímetros. E eles ainda representam 10% dos casos, são muito comuns em gestantes que estão amamentando, né? Porque eles aumentam bastante de tamanho com esse estímulo hormonal e com a lactação, né? De se diminuir o estímulo hormonal, eles também diminuem de tamanho. É bem uma via de regra mesmo. Qual que é a conduta terapêutica aqui, né? A gente observa, acompanha, né? Se a mulher quiser fazer exames a cada 2 anos ou 5 anos, ela pode fazer. Mas se observar que está começando a ficar doloroso, porque ele pode aumentar e ficar comprometendo os nervos ali, as estruturas da mama. E aí, para a mulher, fica doloroso ao se movimentar, né? Se começar a atrapalhar, comprometer aí as estruturas, a pressionar vasos, né? Aí precisa fazer uma remoção cirúrgica. Ô, prof, deixa eu te perguntar. Sim. Um cisto na mama, se ele retirado cirurgicamente, ele pode se desenvolver novamente? Porque tem aquele cisto que geralmente sai na articulação, que é devido ao líquido sinovial. Não, Diz que quando a gente retira ele tem chances de desenvolver novamente. Na mama também é assim? O do líquido sinovial, né, é bem diferente. A característica desse cisto é a atração pelo movimento, né? Sim, aqui mas na mama, ele não vai surgir naquele tecido que você retirou, porque você retirou. Ele pode surgir, sim, em locais próximos, né? Então, não impede. Pode ser que tenha retirado, pode ser não. Retirou, não é garantia de que nunca mais vai ter um outro, né? Pode ser que surja assim, até mesmo porque esse daqui tem uma característica com o estilo de vida, né? Com o contato que essa mulher tem com os hormônios, como é que esses hormônios estão fazendo efeito no corpo dela. Então, se não tiver mudança nesses padrões, pode ser que tenha outro sim. Sim, tá bom. Então, o que a gente pode fazer, né? É mais o autocuidado.
casos graves, o médico, né, pode prescrever, né, a bromoxetina, a tamoxifeno e o danazol, né, que são medicamentos que vão tentar, né, reduzir os efeitos desse estrogênio lá no tecido mamário, para tentar fazer com que esse fibroadenoma, né, ele dê uma encolhida, mas tem efeitos colaterais, né, porque aí dão características que conferem a masculinização, quando a gente reduz o estrogênio, os efeitos do estrogênio, naturalmente a gente tem, né, essa característica de masculinização. E a aspiração, a remoção cirúrgica, né, caso a gente tenha o comprometimento mesmo dessas estruturas próximas ali, aos nervos e à rede venosa. Essas são as referências da nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Queridos, deixa eu parar aqui a apresentação. Eu ia realizar uma atividade com vocês hoje, mas se eu realizar hoje, eu não ia realizar a revisão para a prova, né? Porque a abordagem vai ser basicamente a mesma. Então, eu sugiro para a gente deixar essa atividade, né? Essa interação um pouco diferente, para a gente fazer antes da prova, porque aí eu abordo todo o conteúdo, né? E aí vocês conseguem ter um melhor aproveitamento do que se eu fizer agora, né? Porque a gente não trabalhou muitos assuntos ainda, tem muita coisa ainda por vir. Então, eu prefiro para deixar para a última aula, antes da prova, né? Que aí já está tudo pronto, já está tudo esquematizado, vocês já viram todo o conteúdo, vocês já vão ter mais dúvidas, né? Quanto ao assunto do que eu fazer agora, tá bom? Tudo bem, prof. Queridos, deixa eu só dar uma notadinha aqui. Quem veio hoje? E aí vocês, né, agora 9h50, né? Vocês já vão ser liberados. Aproveitem para fazer a pesquisa de vocês, né, das políticas públicas que a gente pode sugerir no seminário de políticas públicas para as mulheres, para amanhã vocês discutirem isso e me entregar, né, as propostas de vocês, tá bom? Prof, então, eu pesquisei ontem, mas eu tô com muita dificuldade, porque eu tava pesquisando de outros estados, principalmente os municipais, né, para fazer políticas viáveis para cá. Os Isso. municipais de outros estados não são viáveis para gente. Tem um estimulando a amamentação que o pessoal ganha ensaio fotográfico. Outra de violência doméstica. E por que não poderia dar certo aqui? Quem que vai oferecer para fazer ensaio fotográfico para as mulheres? A prefeitura que abrace a causa. Ai, eu tava lá tentando dar uma leve plagiada nos outros, vendo o que funcionava lá fora para funcionar aqui também. Tragam para discussão. É isso que eu recomendo. Tragam para discussão. Denise e eu estávamos com umas ideias também, e é assim, né? Turma, a prefeitura vai ter que abraçar, né? Não é tão simples assim. Políticas públicas são feitas com recursos, né? Não dá para a gente promover melhora na atenção da mulher sem eles mexerem na estrutura, sem eles mexerem nos pauzinhos, né? É claro que é muito mais difícil conseguir, né? Mas a gente precisa, sim, que eles deem uma mexida. E outra, eles que solicitaram para a gente. Então, significa que eles estão interessados nas propostas, né? Então, não é algo que a gente está impondo, é eles que estão pedindo a nossa ajuda. Então, isso é muito importante. Pode falar, Paula. Prof, mas isso que a Ana falou dos ensaios fotográficos, eu já vi também em vários lugares. E super funciona, porque você... Não sei se está me ouvindo, acho que o microfone está meio baixo, peraí. Super funciona, porque você não só... Você convida fotógrafos, e não precisa ser só um, mas você convida vários. Esses fotógrafos, eles vão ganhar nome. Se eu não me engano, aqui em Tangará já teve isso. Já sim, já teve. Eu lembro, acho que fizeram até no rosto. Não precisa ser assim. fotógrafos renomados, né? Que já estão. Pode ser aqueles amadores que estão começando e que querem ganhar nome, né? Eles ofereceram, acho que eu achei bacana, porque para as mulheres ganharem o ensaio, elas têm que participarem de 4 reuniões, sem faltar. E nessa cidade que fizeram,
aumentou, se eu não me engano, para 80% a amamentação. E o resto do país está 40%, uma coisa assim, fizeram essa comparação. E aumentou bastante se comparado com a média nacional. Olha só, tá vendo? Esse espremer sai coisa boa, né? Vocês já estão no caminho, gente. É isso aí mesmo, né? A gente dá a vara, a prefeitura vai dar atrás de pescar o peixe, né? A gente está apontando o caminho, eles vão analisar se é viável, se não é, né? Vai abrir para discussão nesses seminários, e aí vocês fundamentem, né? Coloque a ideia, coloque o que precisa ser feito, né, para atingir essa ideia, e aí a gente vai discutindo a viabilidade disso. Entendi, prof. Obrigada. Vou continuar pesquisando, então. Turma, eu vou fazer uma chamadinha aqui, não está muito na ordem, não, né? A Paula e a Daiele tá lá no final da chamada aqui. Mas aí vocês respondem para mim, para eu ter um controle, tá bom? Amanda? Prof, se eu não me engano, ela desistiu. Eu ia perguntar isso, porque ela não acompanhou ainda nenhuma aula. Né? Ela desistiu mesmo. Ana Beatriz. Aqui, prof. Ana Júlia. Ana Júlia tá aí. Ana Vanessa. Presente. A gente tem Ana Vanessa e Vanessa, né? Isso. Ed Carlo. Presente. Francielen. Presente, professor. Ieda. Prof, ela respondeu ali no chat. No chat. Jaqueline. Gente, a Jaqueline está participando? Vocês sabem? Ela tá na aula, prof. Ai, Ela colocou no chat. Giovana. Aqui. Professora Dona Júlia, eu acho que tinha caído, que ela acabou de entrar de novo. Eu coloquei aqui para ela. Eu vi. Jéssica. Presente. Laura. Aqui. Michele. Presente. Nadine. Presente. Tairine. Presente. Thalia. Presente. Tainá. Presente, prof. Vanessa. Presente, prof. Paula. Presente. Daiele. Presente. Então, turma, amanhã a gente volta. Amanhã o assunto é violência contra a mulher. É a minha área de atuação no mestrado. Então, depois da aulinha, a gente vai discutir aí, né? Quais são os produtos que vocês conseguiram encontrar e formular para essas políticas públicas. Estou com muita expectativa, viu? Das ideias de vocês. Tá bom, prof. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, prof. Boa Tchau. terça-feira. Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau. Tchau, professor.